Dividir. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio deles, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Os irmãos podem sentar. Sentado mesmo, vamos orar. Bendito e Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós damos ao Senhor glória, honra e louvor. O Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o Deus santo, perfeito, justo e verdadeiro. O Senhor conduz a história humana. E nós, Senhor Deus, somos pecadores. Por isso nós rogamos ao Senhor misericórdia, graça em nossas vidas. Nós somos pecadores, mas regenerados pelo precioso sangue de Cristo. Por isso nós nos reunimos para glorificar e exaltar no Teu santo dia, Senhor Deus. Foi o Senhor que nos convocou, foi o Senhor que nos chamou para aprender mais a seu respeito. Ó Senhor Deus, conduz as nossas vidas para uma verdadeira santidade. Nos faz, Senhor Deus, evidenciar a chegada do Teu reino. Purifica, santifica cada dia os nossos corações. Que a nossa conduta venha a ser uma conduta diferente de um mundo idólatra, de um mundo corrupto, de um mundo que te rejeita. Eles dizem que te conhecem, mas te negam através das suas obras. Ó Senhor Deus, nos abençoe
e me abençoa, Senhor, na leitura, na exposição da Tua palavra. Sou fraco, preciso da Tua graça, que o Teu Espírito Santo conduz todos nós a entendermos e sairmos daqui com um coração ardente, para assim vivermos com uma conduta exemplar, olhando para Cristo. Assim nós oramos e bendizemos o Teu nome, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Lembro que quando eu, e acredito que a maioria daqui que estejam presentes, quando nós não conhecíamos o Evangelho de Cristo, nós éramos considerados filho da desobediência. E por ser filho da desobediência, nós buscávamos os prazeres carnais, os prazeres desse mundo. E uma vez que alguém pregou o Evangelho para nós, ao sendo alcançado pelo Evangelho de Cristo, pelo sangue precioso de Cristo, nós então devemos ter uma conduta exemplar, uma conduta santa, uma conduta que vai evidenciar a chegada do reino do Senhor Deus. Ele é santo e Ele, como nos chamou, nós devemos, uma vez alcançado pelo Evangelho, ser santo, ter uma vida irrepreensível. Então, diante de qualquer momento que nós estamos vivendo, nós fomos chamados para sermos santos. E uma vez que nós, sendo alcançados pelo Evangelho, antes nós éramos filhos da desobediência e o mundo, ele nos amava. Agora, regenerado pelo sangue do Cordeiro, o mundo nos odeia. O mundo, ele nos persegue. O mundo, ele nos oprime. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós sofremos por causa de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro escreve a sua carta. O apóstolo Pedro, ele escreve a sua carta, ele é o autor da carta, e o seu destinatário, que nós podemos encontrar no capítulo 1, verso 1, ele diz que aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O apóstolo Pedro, ele escreve tanto para os judeus como os gentios. Esses foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, esses que são os seus leitores. A carta, ela foi escrita entre o ano 60 a 64, depois do ano 60 a 64, e também as perseguições nessa época, quem era o rei? Era o rei Nero. Nero, ele era um rei muito perverso. Nero, ele perseguia os cristãos, perseguia os judeus e os gentios que foram alcançados pelo Evangelho, simplesmente porque eles agora vão seguir a Cristo. Eles vão ter que olhar para Cristo e ser santo como Cristo foi. E por causa disso, o apóstolo Pedro, ele apresenta nesse contexto, o apóstolo Pedro, ele está em Roma, ele está na Babilônia, que simboliza a Roma, escrevendo a sua carta, nesse contexto de perseguição. Agora, irmãos, é válido atentar que a carta
ela apresenta assim, que os cristãos eles são perseguidos. Eles são perseguidos, mas a ênfase da carta não é a perseguição, mas por que razão está havendo para essas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo, eles são perseguidos pelo Evangelho de Cristo, por Cristo. Então, o cristão que vive em santidade, esse, sem dúvida nenhuma, você vai ser perseguido, eu e você. Não é diferente. Na época, para hoje, nós não encontramos nenhuma diferença. Nós não mais amamos os valores do mundo. E considerando os versículos 13, que é o parágrafo que nós vamos tentar expor aos irmãos, eu penso que os irmãos atentaram os versículos anteriores. É importante. Se os irmãos não entenderem os versículos anteriores, nós não vamos entender aqui o parágrafo que nós vamos considerar. Então, sabendo agora que os versículos anteriores, ele apresenta para nós que nós fomos regenerados para uma viva esperança pelo sangue de Cristo. A herança, ela é incorruptível. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, para a nossa salvação. Agora, como nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, nós somos filhos da obediência. Não é? E como nós somos filhos da obediência, no versículo 10, ele diz assim, a respeito dessa salvação, que os profetas, vale lembrar que aqui corresponde ao Antigo Testamento. Aos profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça. Nós vivemos pela graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os vossos sofrimentos referente a Cristo, e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foram revelados que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, aqui a gente já entende que é para o Novo Testamento. A importância de nós considerarmos a Bíblia toda, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Não é? Desde aí, eles viviam pela fé. Eles foram alcançados pela fé para a salvação. E diz assim, versículo 12, a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Os anjos, eles querem entender o que hoje nós entendemos por meio do Espírito Santo de Deus. Então, nós fomos alcançados pelo Evangelho. E o apóstolo Pedro, se eu falar apóstolo Paulo, quero que os irmãos pensem que eu estou falando do apóstolo Pedro. Então, os irmãos aqui, eles foram alcançados pelo Evangelho. E o apóstolo Pedro, agora, ele vai mostrar para esses irmãos como eles devem se comportar, como eles devem viver diante de perseguições e diante de tribulações. Como nós podemos evidenciar a santidade que agora foi alcançada, foi dada mediante a fé em Jesus Cristo. Então,
vamos olhar para o versículo 13. Ele diz: por isso, ou seja, portanto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele diz, cingindo, aqui é uma figura de que na época eles entendiam muito bem. É um cinto, esse cingindo aqui corresponde a um cinto, e esse cinto eles usavam para colocar as coisas necessárias para uma viagem. Então eles se preparavam para essa viagem. E o apóstolo Pedro diz, agora vocês têm que se preparar, prepare o seu entendimento, prepare a sua mente, né, para que vocês possam ter uma vida espiritual em Cristo. Prepare isso. E também ele segue dizendo, sejam sóbrios. Isto é, você não pode ser você não pode andar embriagado. Você tem que estar no seu domínio, no seu autocontrole. Sejam sóbrios. Agora que você uma vez foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. E ele segue dizendo assim, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ora, esperar inteiramente na graça é colocar, esses irmãos, eles têm que colocar a sua esperança inteiramente em Cristo. Diante das perseguições, diante dos sofrimentos, a sua esperança é em Cristo. Eles têm que inteiramente, a sua conduta, o seu sofrimento, eles têm que estar olhando para a graça de Cristo. Aquele sangue precioso que alcançou a sua vida. No verso 14, ele segue dizendo, como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ele está dizendo que, como filho da obediência, o crente em Cristo não deve viver as paixões carnais. Agora, irmãos, que paixões carnais o crente ele não pode ser mais modelado. Ele não pode estar mais naquela forma, vivendo aquela forma que antes ele tinha. Não pode mais. Uma vez que ele foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, eles não podem mais estar buscando as paixões carnais. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é quais são as paixões carnais que o apóstolo Pedro quer apresentar para esses irmãos? No capítulo 2, verso 1, o apóstolo Pedro ele nos apresenta o que os irmãos têm que abandonarem. O que eles têm que abandonarem? Então ele diz assim, despojando-vos, isto é, abandonando, portanto, de toda maldade e dolo. Ou seja, abandone o mal. De hipocrisias e inveja. Abandone. Vocês não podem ser mais hipócritas. E não pode também ter invejas. E de toda sorte de maledicência. Isto é, conversas maldosas. Você deve agora abandonar. Vocês não são mais o filho da desobediência. Vocês são filhos da obediência. Vocês são filhos de Deus. E esse Deus é santo. Vocês não podem mais viver dessa forma, como os ímpios vivem. Você tem que viver diferente. A sua conduta tem que evidenciar a graça de Cristo em suas vidas. No capítulo 4, verso 3, ele segue dizendo mais ainda. Porque basta o tempo decorrido
para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, ou seja, libertinagens, concupiscências, desejo, cobiça, vocês têm que deixar isso, borracheira, embriaguez, viciados nas bebidas. Vocês não podem ser mais viciados na bebida. Vocês não podem andar mais embriagados. Vocês têm que deixar isso. Orgias, bebedice, em detestável idolatria. Vocês não podem mais viver adorando o rei Nero, por exemplo. Vocês não podem mais viver em idolatria que venha a ferir os princípios bíblicos, princípios de Deus. Vocês não podem mais viver como vocês viviam antes, como os ímpios vivem. Vocês têm que demonstrar que são filhos da obediência, que foi alcançado pelo um Deus santo. Vocês devem viver em santidade. Não deve mais estar buscando os prazeres carnais. Não deve mais estar em conversas maldosas. Vocês não devem mais ter invejas. Não devem mais praticar o mal. O apóstolo João, ele diz que quem não conhece o amor, não conhece a Deus. Isto é, quem pratica o mal, não conhece a Deus. Vocês não devem mais viver buscando os prazeres carnais, diz o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. No verso 15 ele diz, pelo contrário, no verso 15 agora do capítulo 1 de 1 de Pedro. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também em vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Irmão, aqui, santo, nós sabemos que tem um significado separado. Mas eu e você, nós fomos resgatados pelo Deus Santo. Fomos regenerados e agora nós estamos sendo filhos da obediência. Fomos separados do mundo perverso. Mas fomos separados. É verdade que nós fomos separados, nós somos santos. Mas o que o apóstolo Pedro ele quer nos ensinar? Qual é a postura desse santo diante das tribulações, das perseguições? E o apóstolo Pedro ele nos dá algumas características, algumas posturas que agora os judeus e os gentios, alcançados pelo Evangelho, diante da perseguição, eles devem viver. Como eles devem viver? Então, eu coloquei algumas características, mas tem mais características e eu quero que os irmãos me acompanhem. O que é ser santo para o apóstolo Pedro? No capítulo 2, verso 3, ele diz, no capítulo 2, verso 13, ele diz, agora eles têm que se comportar dessa forma. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, que seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aqui, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que aqueles irmãos que estão passando por perseguições diante de um governador mau, perverso, eles devem se sujeitar. Eles devem obedecer. Mas essa obediência, ela não é
ela não é completa. Em que sentido? Se esse governador Nero, ele diz, vocês devem agora me adorarem. Eles não podem fazer isso. Por quê? Porque fere os princípios agora que eles conhecem, que é Cristo. O único que deve ser adorado é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele Senhor que é o dono da vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então, diante de um governador perverso, eles devem se submeter, não é? Respeitar, ter uma conduta exemplar, olhando para Cristo. É Cristo quem nos ensina a andar dessa forma. É a sua palavra que diz que nós devemos se sujeitar, submeter às instituições humanas, aos governadores. E ele segue dizendo, no verso 18, no capítulo 2, servos. Esse servo aqui, ele não significa o escravo de Deus. Esse servo aqui é aquele que é empregado. E aquele que é empregado, o apóstolo Pedro diz, você deve ser submisso com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Esse empregado, agora, conhecendo a Cristo, eles devem viver com todo temor, isto é, com reverência, com respeito ao seu patrão. Enquanto que aqueles ímpios que não conhecem a Cristo, eles não vivem dessa forma, agora que eles estão conhecendo a Cristo, que foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Deus, eles devem se submeter, respeitar o seu patrão, mesmo sendo bom ou sendo perverso. É difícil, irmão. Imagina respeitar alguém que é perverso. Isso por causa de Cristo. É difícil. É só a graça do Senhor Jesus que nos faz viver dessa forma. Não tem outro caminho a não ser a graça de Cristo em nossas vidas. Por isso que a palavra do Senhor Deus, ela nos ensina que o crente, aquele que foi realmente regenerado, esse combate o mal com o bem. Esse não pratica mais, não tem mais aquele ódio com os irmãos, mas sim vive em amor. Por quê? Porque conhece a Escritura, a palavra de Deus. Coisa preciosa. E diz mais, o apóstolo Pedro diz para as mulheres agora, no capítulo 3, verso 1, mulheres, capítulo 3, verso 1, mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Mulheres, agora vocês conhecem a Cristo. Então, em sua vida, dentro da sua casa, diante do seu marido que não conhece a Cristo, e eu vou estender mais, até aqueles que também conhecem a Cristo, seja submissa. Respeite seu marido. Ame seu marido. E isso é muito difícil. Só a graça do Senhor. A mulher que tem uma vida piedosa é aquela que conhece a Escritura. Se você não conhecer a Escritura, não tem como você ser uma mulher piedosa. Não tem. Não tem outro caminho. Você pode ler livros e livros e livros. Se você não conhecer a Escritura, o que o Senhor Deus nos orienta, nos ensina, você não tem uma conduta exemplar de uma mulher piedosa. Ele diz mais, agora, os maridos. No versículo, ainda no capítulo 3, versículo 7. Maridos,
Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, como discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, vocês devem viver a vida comum do lar. Vocês devem olhar para suas esposas com uma parte mais frágil. Ame as suas esposas. Respeite as suas esposas. Honre as suas esposas. Agora, você só vai honrar, amar suas esposas, se você amar a palavra do Senhor. O Deus santo e verdadeiro. Senão, você não tem como ter uma vida santa. Lembra que o apóstolo Pedro está pregando, ou melhor, está ensinando aqueles irmãos que foram alcançados pelo Evangelho e estão diante de um mundo que não respeita ninguém, diante de um mundo, de umas pessoas, de um povo pagão que rejeita Cristo, que rejeita a sua palavra, que não submete às autoridades, que não ama suas esposas, que tem várias mulheres. E agora, esses homens, alcançados pelo Evangelho, devem amar as suas esposas, devem respeitar as suas esposas. E 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8, ele diz mais. É difícil, né? Peço paciência aos irmãos para a gente tentar entender um pouco mais como que devemos nos comportar diante das perseguições, diante do mundo pagão. No verso 8, ele diz, vou ler desde o 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, é esse que nós queremos, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, devemos nos amar. Uma vez que agora os judeus e os gentios foram alcançados pelo Evangelho, eles devem demonstrar amor ao outro irmão. A igreja de Cristo, ela vive, ou melhor, deve viver em amor. A igreja de Cristo, um irmão com o outro, não deve mais ter ódio, não deve mais praticar o mal, mas sim, eles devem amar uns aos outros. E isso é difícil. Penso que até aqui, penso que nós pecamos. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. O Senhor Deus, que nos chamou, é santo. Ele é perfeito. Nós devemos ser santos, mas nós não somos perfeitos. O sentido não é de perfeição. Ser santo é, a cada dia, buscar essa conduta que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, nos ensina. Nós não buscamos, nós temos que ter a consciência que nós não somos perfeitos. Por isso que precisamos da graça do Senhor Deus para nos ajudar a ter um comportamento, uma conduta dessa. E o nosso coração deve estar chorando em busca de graça e de misericórdia ao Senhor Deus. Precisamos disso para ter uma conduta dessa. Diante de tantas perseguições, diante de um mundo pagão, diante de um mundo idólatra, um mundo adúltero, um mundo que
vira as costas para a palavra de Deus. Ainda dizem que conhecem a Deus, mas negam nas suas obras, nas suas condutas. Você percebe até agora que o cristão, quando ele foi exposto ao Evangelho, a sua conduta muda. Uma vez que a sua conduta mudou, em qualquer área da sua vida, você agora vai ser odiado pelo mundo perverso, mas amado pelo Senhor Deus. Versículo, voltando para o capítulo 1, versículo 17 agora, dando continuidade à nossa exposição, uma vez que nós já conhecemos a conduta de um santo. No versículo 17, ele segue dizendo: ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora, você invoca como Pai. Se você invocar como Pai, não é? Esse Pai, ele não faz acepção de pessoas. Ele diz, ele não tem favoritismo. Não tem. Esse Pai, ele é justo e ele julga segundo as suas obras. Isto é, segundo o que cada um faz. Ele vai julgar a sua conduta, do que você está fazendo agora, não é? E ele diz: portai com temor. Aqui, esse temor, você deve se comportar com temor. Ao mesmo tempo que nós devemos entender que esse temor tem um sentido de reverência ao Senhor, que Ele é santo e agora eu tenho que viver de modo digno, como Ele nos ensina, mas ao mesmo tempo você tem que ter um sentido, um pouco de medo. Por quê? Porque esse Deus Santo, Ele vai julgar você, eu e você, e aqueles irmãos que foram alcançados pelo Evangelho, segundo a sua conduta, segundo as suas obras. Então, o temor de um Deus Santo, soberano, isso deve trazer reverência a nós, mas ao mesmo tempo deve trazer um pouco de medo. Por quê? Porque se eu, uma vez que eu conheço a palavra de Deus e buscar os prazeres mundanos, esse Deus que é soberano, esse Deus vai me julgar. E Ele é justo no seu julgamento. Ele vai julgar segundo as suas obras. Então esse temor, como você... Se nós pensarmos aqui, quando não há, em nossa vida agora, no nosso contexto, quando não há nenhuma fiscalização, a tendência daquela pessoa é não ter nenhum medo. Ele faz as coisas tudo errado. Por quê? Porque não há nenhuma fiscalização. Por não ter nenhuma fiscalização, aí ele faz de qualquer jeito, né? Mas com o Senhor Deus, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, em todo momento ele está diante do Deus Santo e Poderoso. Então, a todo momento, a sua vida agora é conduzida, deve ser conduzida em boas obras, pelo Espírito Santo de Deus em boas obras. Se você não viver dessa forma, você está diante do Deus Santo e Poderoso. E isso, Ele vai julgar suas obras. Então, essa fiscalização, estou tentando contextualizar para vocês vão entender. Essa fiscalização que Deus está tendo aqui, olhando para você, nas suas obras, isso deve trazer temor, porque Ele é justo. Porque Ele é santo. Nós devemos ser santos. No verso, e no final, ele diz, no verso 17 ainda, no final ele diz:
durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos filhos da obediência, nós não fazemos mais parte desse mundo, então nós estamos peregrinando como aquele forasteiro que não mais faz parte desse mundo, mas do mundo celestial, do mundo de Deus, os princípios, os valores de Deus. No verso 18 ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Agora, você não foi alcançado mediante a semente corruptível, como prata ou ouro. Prata e ouro era, na época, um equivalente a dinheiro que alguém ia e poderia pagar a liberdade de um escravo. E isso, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele diz, não foi assim que vocês foram resgatados. Eles entendiam muito bem essa linguagem. Não foi por dinheiro. Não foi por semente corruptíveis. Não foi. Aí ele diz, vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, daquilo que vossos pais transmitiram, ensinaram a vocês. Não foi por esse dinheiro, mas no verso 19 ele diz, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, desde o Antigo Testamento, aqueles irmãos já viviam por meio da fé. Desde do Antigo Testamento, o perdão dos pecados era de um cordeiro sem defeito e sem mácula, e não por dinheiro. O Antigo Testamento, quando nós lemos, por exemplo, Levítico, quando nós lemos, nós devemos entender que aquele ritual apontava para Cristo, para o sangue precioso, sem mácula e sem defeito, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. João Batista, vendo Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não foi por dinheiro, por coisas corruptíveis que vocês foram regenerados, que vocês foram alcançados, mas foi pelo precioso sangue, o sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E no verso 20, ele segue dizendo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Pedro aqui exalta Cristo. Na verdade, até agora, Pedro ele está conduzindo os seus leitores a viver uma vida de glorificar o nome de Cristo, de exaltar o nome de Cristo. Você percebe que a sua conduta, a minha e a sua, devemos ter, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo. Nós devemos ter a conduta santa, não para receber glória para nós, não, mas para glorificar aquele que é santo, aquele que nós olhamos para ele e vivemos segundo a sua palavra, segundo o que ele nos ensinou. É a glória devemos dar a Cristo. A nossa conduta, não devemos achar que temos mérito algum. Não. O princípio, irmão, reformado e
e bíblico é ser humilde. É todo o tempo achar que nós, como Paulo diz, né? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A graça de Cristo. É assim que um crente vive. Crente encharcado da sua palavra, palavra de Deus. Ele não busca a glória para si, mas a glória de Cristo. Jesus já existia antes da fundação do mundo, não é? E ele é manifestado no fim dos tempos, agora. É o momento que nós estamos vivendo. Fim dos tempos é hoje. Nós devemos ter, irmãos, essa conduta essa conduta santa é hoje. É hoje. Porque o fim dos tempos é agora. Ele morreu, né? Porque ele nos amou. E no verso 21, ele diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vocês agora, vocês tenham fé e têm que ter esperança. Mas aonde? Não é nas suas próprias forças. Não é em qualquer outra coisa. Vocês têm que ter fé e esperança em Deus. A esperança viva é quando vocês estão passando por perseguições e provações, a sua fé é aprimorada. Quando nós estamos passando por provações e perseguições por causa de Cristo, a nossa fé ela está sendo aprimorada diante desses sofrimentos. É Cristo que é glorificado diante dessa situação. Diferente de hoje, que olhamos para o mundo aí moderno, até as igrejas, eles buscam a fé no seu dinheiro, eles buscam a fé nas suas boas obras, no que diz respeito àquelas de obras sociais. Não que isso possa ser erro, mas a fé e esperança nós não devemos ter nessas coisas. Devemos ter em Deus. É assim que um crente santo vive. Diante de qualquer momento que nós estamos passando. Lições. Uma vez que eu e você fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, nós somos agora filhos da obediência. Nós não tínhamos, na nossa ignorância, nós não tínhamos um bom procedimento. Nós não tínhamos uma conduta para glorificar a Deus. Agora que você é filho da obediência, eu e você devemos andar em novidade de vida, com vista na glória daquele que vos chamou, daquele que é santo. Não para a nossa glória, mas para a glória de Cristo. É assim que o homem deve ter. Ele não pode mais viver praticando mal. O cristão não vive mais em hipocrisia. O cristão, ele não vive mais na embriaguez. E ele não se envolve mais com conversas maldosas. O cristão agora, ele deve ter uma conduta santa. Eu e você devemos evidenciar os valores do reino de Deus, que é submeter às instituições humanas, né? Que é
submeter aos nossos patrões, obedecer aos nossos patrões, nossos líderes, que é amar nossas esposas. As esposas devem se sujeitar aos seus esposos. Isso é uma conduta exemplar de um crente, de um verdadeiro crente, que busca a glória do Senhor Deus. A segunda missão que eu quero falar aos irmãos é que nós, uma vez alcançados pelo Evangelho de Cristo, nós somos santos. Devemos ser santos, como o Senhor Deus nos ensina. Para isso, nós não podemos considerar a Bíblia, a palavra de Deus, só no Novo Testamento. A Bíblia toda nós devemos tomar para si, sabendo que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo. E isso nos conduz a amar os irmãos. Isso nos conduz a enfrentar as dificuldades, as perseguições, sabendo que as perseguições, ela é por causa de Cristo. E essas perseguições que nós sofremos, eu e você, nós só podemos resistir quando nós vamos a Cristo. Quando nós conhecemos a Sua palavra. E conhecendo a Sua palavra, nós vamos combater esse mal com o bem. Amando as pessoas. Respeitando as pessoas. Os jovens devem respeitar os idosos. Diz Pedro, né? Eu e você devemos ter uma conduta santa. Peço ao Senhor Deus que nos dê força, nos dê graça. Porque esse tipo de comportamento, irmãos, eu confesso a vocês que nós pecamos e o nosso coração chora. Porque é o Senhor Deus que nos faz viver assim. É o Senhor Deus, sem conhecer o Senhor Deus, sem conhecer Sua palavra, sem amar Sua palavra, nós não vamos viver dessa forma. Como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, nos ensinou essa manhã. Então rogo a Deus para que Ele nos dê graça para caminhar nesse mundo perverso, nesse mundo idólatra, adúltero, que rejeita a palavra do Senhor, nos dê graça de vivermos digno diante da palavra, que nós não venhamos a envergonhar o Evangelho de Cristo. Que Deus nos dê, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bendito és Tu, Senhor. Tu és o Deus santo. Tu és o Deus justo e verdadeiro. E nós somos pecadores, mas remido pelo sangue precioso do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Nosso coração está quebrantado, Senhor, diante da Tua palavra que foi exposta. Nós reconhecemos que pecamos. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida dessa. Uma vida santa. Mais uma vez, Senhor, nós suplicamos a Ti. Que seria de nós sem a Tua palavra, Senhor? Se não fosse a Tua graça, Tua misericórdia, nós estávamos em tantos lugares agora, em campo de futebol, em tantas orgias. Nós reconhecemos que foi a Tua graça que nos alcançou. Por isso, Senhor Deus,
Alcança aqueles que ainda não te confiaram a Cristo, que não depositaram fé em Ti, Senhor Deus. Alcança pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por amor de vós. Por favor, Senhor Deus, nos abençoe, nos dê graça, para assim glorificar e exaltar Teu santo nome durante a nossa peregrinação. Perdoa, Senhor, nossos pecados. E assim nós bendizemos o Teu nome e engrandecemos o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.